Você sabe disso, né? Está cuidando doente, tem como sair, né? Tem que se cuidar, tá? Mas então, quem foi à missa do domingo passado, na Ascensão do Senhor, nós escutamos, né? Antes de ascender aos céus, né? Lá na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus reuniu os discípulos e disse: ficai aqui em Jerusalém, até que venha o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, até os confins da terra. Começando aqui na Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo é uma promessa de Jesus. Se conhecemos o Espírito Santo, quem nos deu a conhecer foi Jesus. E o Espírito Santo é aquele que, descendo em Pentecostes, e que nós estamos na vigília da memória deste acontecimento, é aquele que veio para ficar no lugar de Jesus. O que conhecemos de Jesus, a graça da fé, quem nos dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá aos apóstolos o conhecimento da verdade de Jesus. E Jesus disse: Ele vos recordará tudo que vos tem dado e ensinado. É o Espírito Santo que, a partir de Pentecostes, continua o dinamismo da igreja, em todos os sentidos. E se o Espírito não nos fosse dado, nós não teríamos a graça da fé, nós não teríamos a experiência da presença de Jesus, que nos é sempre dada agora pelo Espírito Santo, em todos os sacramentos da igreja. Quem age tornando Jesus presente é o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que os pecados na confissão são perdoados. É pelo poder do Espírito Santo que nos tornamos filhos e filhas de Deus, em que nossas almas é imprimida a imagem de Cristo e nos tornamos filhos de Deus no batismo. É pelo Espírito Santo que daqui a pouco Jesus se fará presente no Santíssimo Sacramento. É o Espírito Santo que transforma as espécies do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. Os santos padres, falando do sacramento da Eucaristia, de como o Espírito Santo transforma, eles olha, na hora em que o padre diz: mandai vosso Espírito Santo sobre as oferendas, sobre as oblatas do pão e do vinho, o Espírito Santo se precipita sobre elas. Ele cai sobre as oferendas para transformá-las no corpo e no sangue de Jesus. É o Espírito que nos dá Jesus. Jesus age no Espírito agora, pela força do Espírito Santo. No sacramento da Crisma, né, que nos é dado os 7 dons do Espírito, que é selada a nossa maturidade no Espírito. Recebei o Espírito Santo, dom de Deus, não é isso que o Bispo disse? A paz esteja convosco e contigo também, né? E nos é ungido com óleo, que lembra a unção do Espírito, que é a imagem do Espírito, que é o Espírito que nos unge, né? No sacramento do matrimônio, é o Espírito Santo que une os dois, o homem e a mulher. Casamento é de homem e mulher, viu? Né? De homem e mulher, só a mulher que casa, tá? Só isso aí. Você não inventa, não, tá? Você não fica acreditando besteira por aí, não, né? Então, na união do homem e a mulher, no sim deles, diante do ministro do sacerdote, pelo Espírito Santo, eles se unem, são selados o amor deles, é o Espírito Santo, né? E depois, no sacramento da ordenação, aquele que é chamado ao sacerdócio, né, é o Espírito Santo que o sela, tornando o sacerdote unido e configurado a Jesus, o Cristo. Então tudo é obra do Espírito. Na unção dos enfermos é o Espírito Santo que vem como aquele que nos une à paixão de Cristo.
e que cura as enfermidades e perdoa os pecados. Então, o Espírito Santo é a vida da igreja, e toda a criação deseja o Espírito, e nós precisamos sempre deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Esse Espírito que foi anunciado pelos profetas, né? Ele enviará o seu Espírito. O profeta Joel diz, né? Diz o profeta Joel que os jovens profetizarão, os velhos terão visões, não é isso? E toda a terra estará cheia do Espírito do Senhor, né? Então o Espírito de Deus, e quem nos deu, quem nos manifestou, quem nos mostrou o Espírito é Jesus, que foi concebido no Espírito Santo, e que foi cheio do Espírito Santo, e que agiu pela força do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que permanece, e tudo que a igreja hoje vive e faz é por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que levou a escolha do Papa Leão XIV, porque o Espírito Santo que agora é a alma da igreja, foi pelo Espírito Santo. É no Espírito Santo, é o Espírito Santo que moveu você a vir aqui hoje. É o Espírito Santo que tocou o seu coração. Ele que te falou, precisa ir na missa do primeiro sábado. Foi o Espírito Santo. Você pensou que foi outra coisa? Não. É Ele que nos leva ao Pai, Ele que nos leva ao Filho, é Ele que nos leva à vida de Deus, que nos santifica, que nos apresenta aquilo que é bom. É Ele que orienta para as coisas boas. Se você ama, se você tem amor no coração, quem lhe dá é o Espírito Santo. Você sabia disso, não é? E se você é bondoso, tem bondade, tudo que é bom, tudo que é santo, provém do Espírito Santo.